Bem, enquanto o cenário ainda está sendo restabelecido e o Oscar, pelo menos no momento em que eu estou postando esse vídeo, ainda não aconteceu, vamos abrir um pouquinho de espaço no nosso tempo para falar sobre Aves de Rapina, né, o novo filme da DC. Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa, na verdade, que é o filme dirigido pela Catherine Yan, o primeiro grande filme, na verdade, da Catherine Yan, né, o primeiro grande lançamento dela e o primeiro grande lançamento de blockbuster, né, pelo menos de 2020. O filme dá continuidade, né, ao que o Esquadrão Suicida começou, e a Arlequina aqui, a personagem da Margot Robbie, que é de fato a protagonista do filme, ela terminou com o Coringa e a gente a acompanha a partir do momento desse término e quando ela vai ali ser confrontada por um vilão que é interpretado pelo Ewan McGregor, que coloca pra ela, o filme explica, não precisa explicar, até chegar aí tem um bocado de história, ela vai ter que encontrar um diamante que uma outra personagem engoliu, né, um diamante que pertence a ele, ela tem que recuperar esse diamante e no meio do caminho ela vai acabar fazendo uma espécie de amizade com essa menina e um grupo de mulheres vai se formar, né, uma espécie de Liga da Justiça feminina de anti-heroínas. Vamos lá, primeiro eu acho bacana que a Warner tenha colocado uma mulher para dirigir esse filme, assim como fizeram, aliás a indústria tem se reformulado nesse sentido, né, de lugar de fala, colocaram a Patty Jenkins para dirigir Mulher Maravilha, também é uma mulher que dirige o Viúva Negra, também é uma mulher que dirige a Mulan, né? Então, assim, tem isso que eu acho muito bacana, e no caso do Aves de Rapina, tem um efeito interessante disso, especialmente na meia hora final do filme, quando a gente tem um encontro e uma formação dessa liga feminina, e pequenas ações, pequenos gestos, pequenos e grandes gestos, na verdade, é a maneira como ela integra as personagens ali ao espaço, e como existe uma espécie de otimismo ali nas ações de cada personagem, e um senso de brincadeira interna, mesmo que elas tenham acabado de meio que se juntar. É um tipo de sentimento de alegria e de júbilo que pelo menos na minha sensação assistindo o filme, me passa essa sensibilidade feminina na direção. Dito isso, o filme é muito irregular, mas muito irregular. Ele começa muito mal, na verdade. Ele começa com um monte de cenas que lembram muito Esquadrão, essa ideia das legendas, essa coisa meio Adam McKay, né, meio cínica de ficar colocando ali a descrição do personagem, o nome dele e tal. É meio ultrapassado, inclusive, isso. E o filme, em vários momentos, ele tem essa cara de criança ou pré-adolescente quando aprende a usar uma piada que todo mundo já conhece, aí fica usando aquilo ali como se fosse uma coisa nova, né? E o filme faz isso muito, não só com essa ideia da montagem aí, do trabalho de cores e de legendas, como também nas sacadinhas dele, né? Um exemplo pra mim marcante é quando a Margot Robbie e a menininha lá, a Cassie, a personagem da Ella J. Basco, estão sentadas conversando e aí chega alguém e o pessoal batendo na porta, ela diz uma coisa como, não são eles não, aí quando percebe que são, diz, são eles, claro, corre, né? Então tem umas gagzinhas assim, um bocado genéricas e bastante ultrapassadas. Isso se estende, por exemplo, ao trabalho do filme com a quebra da quarta parede. Lá no início ele trabalha com essa ideia da brincadeira, da Arlequina falando diretamente com a câmera e ela meio que pensando no plano dela, no que vai fazer para escapar ali de uma perseguição. E mais pra frente o filme não trabalha mais isso. Ele tem uma narração em off da Arlequina pra deixar a coisa mais dinâmicazinha, não sei o que, só que tem vários momentos que não são presenciados pela Arlequina e o filme tenta ser um pouco mais sério, mais dramático assim, e é como se você estivesse assistindo outro filme, porque você não tem mais aquela unidade da narração e da quebra da quarta parede. Ele quer ser um pouco de Deadpool, quer ser um pouco de Esquadrão Suicida e às vezes quer ser até um pouco de Ghost in the Shell, e eu me refiro ao filme de 2017 protagonizado pela Scarlett Johansson. Tem uma cena, por exemplo, aqui que se passa num monte de jaulas e a Arlequina tá liberando uma certa personagem. E aí tem toda uma sequência de luta que envolve muita água porque dispara um alarme de incêndio, enfim, fica aquela chuva dentro do espaço. E aí fica um espelho d'água e tem muita câmera lenta com acrobacia. E é curioso notar como no caso do Ghost in the Shell a câmera lenta tem um efeito muito interessante, que é o de fazer você prestar atenção à quantidade imensa de detalhe que tem ali em cada plano, né? Tanto na direção de arte como na maneira como ele enquadra mesmo e na coreografia. No caso do Aves de Rapina, que é filmado com decência, vai lá, mas não com muita inspiração, você não entende exatamente qual é o motivo da câmera lenta ali. É o estilo puro e simples, e o estilo não tem tanto apuro assim, na verdade. A Arlequina dá uma cambalhota, câmera lenta. A Arlequina dá um soco no cara, câmera lenta. A Arlequina dá um chute na cara dele, câmera lenta. Isso se repete em outros momentos também, envolvendo, por exemplo, tiro. Aí o filme, a classificação indicativa dele é para 16 anos aqui no Brasil, eu acho, mas tem coisas como tiro de confete. Tem também uma quebra na estrutura linear dos acontecimentos aqui, uma coisa meio Pulp Fiction,
acham que eles querem fazer. Chega num ponto ali, logo no primeiro ato, em que a Arlequina rebobina a fita, que é outro recurso super batido, né? E aí vai lá e vai explicar por que tais personagens estão atrás de tal personagem. Aí fica repetindo. Mas de novo, assim como a coisa da câmera lenta e assim como a coisa da legendazinha, é o estilo pelo estilo, é o estilo vazio. Não tem absolutamente nenhuma especificidade aqui, é basicamente para o filme se dizer espertinho e dizer, olha, peguei você. Olha, né, invertemos aqui a ordem das coisas. Não tinha necessidade de inverter a ordem daquilo dali. Poderia ter sido contado normalmente, né? E tem uma referência meio tosca, meio gratuita ao Os Homens Preferem as Loiras, do Howard Hawks, em que a Margot Robbie canta ali o The Diamonds Are a Girl's Best Friend, acho que é esse o nome da música. E mais uma vez fica a sensação de que o filme tá usando aquilo ali só pra ser mais uma sacada espertinha. Não tem nenhum motivo interno, não tem nenhuma coesão para esse tipo de referência ali. E para completar, o roteiro não tem noção de agrupamento, do crescendo do agrupamento dos personagens. Ele até acha que está criando ali uma série de subtramas que meio que vão se encaixar, mas ele não sabe dar atenção suficiente para todas elas. Fica uma coisa meio assim. A Mary Elizabeth Winstead, por exemplo, que é uma atriz que eu gosto demais, tem ponta, 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 e aí ela entra no filme. A Jurnee Smollett-Bell, que faz a Canário, mesma coisa. Tem ponta, 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 ponta. Dificilmente o filme consegue integrar ela à narrativa. Tem uma hora que parece até que vai integrar numa luta envolvendo ela e a Arlequina ali com os caras, e aí não mesmo. O filme meio que bota ela no mesmo lugar onde ela tava, pra lá pro final, quando for precisar dela, colocar ela de novo. Mesmo genérico e bobo pra caramba, o Aves de Rapina, ele de todos os filmes da DC até agora, ele talvez seja um dos que mais sabe lidar com essa dimensão física dos espaços, essa dimensão material, que é uma coisa que falta muito, especialmente aos filmes do Zack Snyder, que tem aquela estilização excessiva, né, dos planos, aquelas câmeras lentas que, né, aquele CGI super aparente, e aqui tem uma coisa de... Claro, o fato da narrativa ser bem mais concreta, bem menos fantasiosa, ajuda nesse ponto, né? Mas tudo aqui tem consequências muito mais físicas, e a violência, de certos momentos, passa bem essa sensação de consequência. Então tudo aqui é muito sentido, desde as sequências de luta, desde as sequências de morte, desde as sequências de violência. A ação tem um impacto mais direto e mais cru do que nos filmes da DC até aqui. E por mais que não sejam super criativas, as sequências de ação da meia hora final, meia hora não, 40 minutos finais, quando o grupo se junta e o filme fica mais vigoroso, assim, fica com esse espírito mais de aventura, é como se ele de fato descobrisse o que ele é. Até ali ele não sabe direito o que ele é, né? Ele flerta um pouquinho com uma coisa mais densa, mais pesada. O Ewan McGregor tá aqui interpretando uma espécie de... enfim, não sei o que ele está interpretando, mas ele acha que é um personagem super assustador e malvado, e aí tem cenas como ele coloca a mulher em cima da mesa e meio que manda tirar o vestido dela. Essa particularmente é uma cena que meio que não tem fim, é uma cena escrita porcamente, assim, só para ela existir ali e provocar uma angústia, um constrangimento, a ideia de que algo vai acontecer, mas nada acontece, é uma cena aleatória. Uma de muitas cenas aleatórias do Aves de Rapina, que no geral é um filme mediano, é um filme irregular, é um filme muito problemático em direção, em roteiro, em texto, em ideias, em premissa, e que a partir de um certo momento consegue encontrar ali uma unidade maior, uma coesão maior, fruto principalmente do talento e do carisma das protagonistas. Por essas e outras, a minha nota para Aves de Rapina vai ser um 6. É isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você de fato curtiu, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar o que você achou de Aves de Rapina. Se você curtiu, se você não curtiu, o que você achou do filme em relação ao resto dos filmes da DC. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.